Quer dizer, a Inglaterra e a chuva têm uma relação que me parece, vou interromper, que chegar... Embaixador, só um instantinho que nós estamos registrando agora a aparição na sacada do Palácio do Rei e da Rainha. Vamos ouvir um pouquinho da reação do público. São 10 horas e 26 minutos no horário de Brasília, 2 horas e 26 minutos da tarde em Londres. Você está vendo agora, ao vivo na programação da CNN Brasil, a aparição pública do rei Charles III e da rainha Camila depois da coroação. O entorno do memorial da Rainha Vitória completamente lotado, milhares de pessoas lotando aquela arquibancada também. Aliás, desde hoje de madrugada, no nosso horário aqui, cedinho no horário de Brasília, a arquibancada já lotada quando o rei e a rainha deixaram o palácio em direção à abadia para a cerimônia de coroação. E esse foi mais um momento, o segundo, pelo menos daquilo que eu consegui perceber, pode ser que outros tenham me escapado, em que o rei Charles, o rei Carlos, esboçou um pequeno sorriso. Ambos ladeados de algumas crianças, os mesmos pajens aparentemente que os ajudaram na cerimônia lá na abadia. O príncipe George, neto do rei, é um deles, e aí a imagem dos outros dois netinhos, os outros dois filhos de William e Kate Middleton, né, Derla? Os outros pajés são netos da rainha Camila, Rafael, isso é bastante interessante. Havia uma discussão, aliás, sobre se teriam alguma função ou algum papel os filhos da rainha Camila, né, que estão liberando os 50 anos. Aí o príncipe William, a princesa Kate Middleton. A gente vê os integrantes sêniores ali. Agora abriu um pouco mais a imagem, né? Da família real britânica. Então, uma aparição que incluiu todos os integrantes mais importantes ali e os pajés ali que são netos da rainha Camila. A gente também viu as damas de honra da rainha Camila que estão ali de branco ao lado dela, que auxiliaram os dois na cerimônia de coroação. E a todo instante o rei vai trocando impressões com a rainha Camila, né? Vamos ouvir mais um pouquinho da massa. E aparentemente as aeronaves estão se aproximando dela. Deu para ver por algumas das crianças ali observando o céu, olhando lá para cima, né? Mas eu quero ouvir um pouquinho do professor Renato sobre esse momento. Diga lá, professor. Bom, hoje é um momento de celebração e esse momento em que você tem a maior proximidade entre o rei e a rainha, ou a família real como um todo, da multidão, realmente desperta esse encantamento. É interessante, monarquia é sonho. Além de ser um fato político, é sonho. Desperta nas pessoas os seus melhores desejos, as suas maiores perspectivas. Eu sempre brinco, não me lembro nem uma mãe, nem um pai de família que fale, aqui eu tenho a minha apresentando, aqui tem a minha presidentinha, meu presidentinho. Normalmente falam, aqui o meu príncipe, aqui a minha princesa. E eu diria que na Bahia, normalmente a gente é saudado como meu rei. A monarquia é isso. Os helicópteros já se aproximando, o mau tempo, né? Fica mais do que evidente agora. Daqui, de onde parte essa imagem, nós conseguimos ver apenas pontos escuros, mais escuros do que a escuridão do céu de Londres a essa altura do campeonato. São quase 2h30 da tarde lá, 2h29, de um dia muito nublado, e as aeronaves enormes, aeronaves da Força Aérea Britânica, vão se aproximando ali do Palácio de Buckingham. Como a Derla já explicou, não é, Derla? O mau tempo fez com que esse sobrevoo das aeronaves, o espetáculo aéreo, fosse revisto, fosse encurtado também, para evitar qualquer espécie de problema. Mas já deu para perceber que as aeronaves estavam apontando lá no horizonte pela curiosidade das crianças que estão ali, netos do rei Charles e netos também da rainha Camila, que tem
2 filhos, já adultos, obviamente, né? Chegando ali aos 50 anos, um pouco menos de 50 anos. Aliás, essa era uma discussão que ocorria, dentre muitas, né? Uma discussão lateral, mas uma discussão que ocorria também sobre o eventual papel que os filhos da rainha Camila poderiam ter, né? Se é que teriam alguma espécie de papel. Não vão ter papel nenhum, né? Mas não deixa de ser interessante, não é, embaixador Marcos Azambuja? Para quem leva tradições tão a ferro e fogo, né? Coroar nesse momento um casal que iniciou uma relação extraconjugal, não é? Com revelações de áudios eróticos em determinado momento da história, né? E agora as duas famílias estão aí celebrando juntas o símbolo, celebrando juntas a tradição, né, embaixador? Olha, é tão extraordinário isso. Mostra que a vontade de Deus é ilimitada. Tudo pode acontecer. Não julgar demais, não julgar prematuramente, porque os caminhos são infinitos. De modo que eu ver a rainha Camila coroada, depois de todos aqueles escândalos, mostra que o tempo tem uma capacidade balsâmica. Ele corrige, ele conserta, ele renova, de modo que vamos todos confiar em que tempos melhores virão, que as coisas vão se arrumando e que o ser humano tem uma plasticidade tão grande que ele enfrentará tudo, inclusive os novos desafios que estão pela frente. De modo que eu creio que essas cenas que nós estamos despedindo aqui dão a ideia da infinita capacidade do ser humano de superar, de enfrentar e de criar felicidade. Nós estamos acompanhando essa imagem ao vivo, direto do Palácio de Buckingham, transmissão da CNN Brasil para você, as crianças todas ali agitadas com a aproximação das aeronaves. Vamos até Londres agora para ouvir a Priscila Asbeck, que conversa com a gente ao vivo, direto do Hyde Park. Qual é o nível de animação das pessoas aí com a presença? Olha aí, Derla, conseguiram colocar as cores, hein? Deu para ver ali, pelo menos, olha lá, agora sim. Não podia faltar, né, Rafael? Eu achei que não fosse rolar, viu? A última vez que vimos esse show aéreo e também a família real britânica na sacada foi no Jubileu da Rainha, em junho do ano passado, poucos meses antes dela falecer. Tá aí, conseguiram nos Red Arrows da Força Aérea Britânica, ainda bem que eram eles que conseguiram fazer o show. 9 aeronaves cortando o céu de Londres agora, sobrevoando o Palácio de Buckingham, pintando o cinzento céu de Londres de branco, de azul e de vermelho. Você está vendo alguma coisa aí do Hyde Park, Priscila Asbeck? Bom dia, boa tarde para você. Boa tarde, estava mostrando agora, Colombo, a pista aqui do Hyde Park das aeronaves passando. Tentei captar um momento aqui para mostrar para vocês. O pessoal todo parou para olhar. Não sei se vocês estão reparando que eles estão atrás de mim aqui, todos olhando para a esquerda, que é por onde passaram então essas aeronaves. Um dia chuvoso, como vocês falaram, então algumas pessoas optaram por ficar em algumas áreas que estão próximas ao Palácio de Buckingham, como é o caso aqui do Hyde Park. E eu vou tentar mostrar para vocês que aqui eles montaram esse telão. Então tem algumas pessoas, inclusive pessoas mais idosas ou pessoas que estão com os filhos e que optaram por ficar então aqui no Hyde Park para acompanhar também a coroação. E é curioso notar, Colombo, que a gente sente aqui conversando com algumas pessoas. Acabei de chegar agora há pouco aqui e o pessoal fala bastante sobre como é a primeira vez que eles estão vendo um evento como esse, muitas pessoas, jovens, crianças, e também como é um evento que eles nunca vão esquecer. Então tem tanto essa questão do passado, né, que a última coroação aconteceu só há 70 anos, então para muitos jovens, para crianças, esse é um evento inédito, é um evento histórico, como já poderia ser, por mais que outra coroação tivesse acontecido mais recentemente, mas para muitas pessoas, então, essa é a primeira vez em que elas acompanham um evento como esse e, além disso, então, elas falam que também é um evento que elas nunca vão esquecer. Tem muitas crianças, muitas famílias, pessoas idosas. Estava conversando agora também com uma senhora que veio do Canadá para a coroação, ela resolveu ficar aqui. Vou tentar dar vou mostrar ela para vocês, ó. Ela vai dar um tchauzinho aqui. Ela estava conversando comigo também, veio do Canadá. Aí perguntei para ela também por que ela estava por aqui. Ela falou assim: eu preferi ficar num lugar um pouco mais calmo aqui. Bom, travou o áudio da Priscila Asbeck. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a manter contato com a Priscila Asbeck, com o Américo Martins também, quando a gente vai vendo aí
o rei e a rainha já deixou a imagem, né? E o rei, a gente consegue ver o topo da coroa agora do rei Charles, no momento em que a porta se fecha, a janela se fecha e o rei definitivamente desaparece da população depois de mais de 5 minutos, acenando para as pessoas, acenando para milhares de pessoas que estão ali em frente ao Palácio de Buckingham e que acompanharam, além da saudação do rei e da rainha, a apresentação da Força Aérea Britânica.